Convido então Davi Waltenberg, da Advocacia Waltenberg. Senhor diretor, presidindo essa reunião, senhor assessor, senhora secretária, senhoras e senhores, agradecemos a oportunidade, cumprimentamos a ANEEL pela abertura desse espaço público, transparente, para discussão de assunto de tanta relevância para dois dos principais segmentos do setor elétrico brasileiro, a transmissão e a distribuição, mas que tem repercussão também para os demais segmentos da cadeia produtiva de energia elétrica. E agradecemos a oportunidade de participar dessa discussão. A doutora Rose, que me precedeu, e essa foi a razão que solicitamos que seguisse essa ordem, ela já abordou e quase que esgotou, praticamente esgotou a abordagem dos aspectos jurídicos, a análise dos aspectos jurídicos, de tal forma que nós vamos nos preocupar em pensar apenas dois deles, talvez os mais relevantes que já foram aqui abordados, para chamar a atenção sobre alguns outros aspectos. Falar rapidamente da concepção da rede básica, mas o mais importante, a fundamentação da proposta, a compulsoriedade da transferência. Se houver tempo, falar ainda de segurança jurídica versus judicialização setorial, assunto da ordem do dia tão grave que, por exemplo, a MP 688 pretendeu, em parte, avançar e discutir alternativas. A análise de impacto regulatório que acompanhou a nota técnica 32 diz que não haveriam outras alternativas. Nos parece que existem, e aí então a nossa contribuição é sugerir que a agência considere essas outras alternativas. No que diz respeito à concepção da rede básica, o RECEB, que foi mencionado na nota técnica, como a doutora Rose citou, convém também que a nota técnica se debruce sobre o RECEB-COM, né, porque o RECEB, ao abordar a questão de função e tensão, ele opinou pelo critério de tensão, enquanto que o RECEB-COM, na revisão, voltou-se ao critério de função. Então, convém que a Superintendência de Distribuição, que fez um estudo tão detalhado a respeito da matéria, se debruce também sobre o RECEB-COM. Mas, rapidamente, para relembrar, né, quem participou lá atrás do RECEB deve se recordar que as três principais questões em discussão no RECEB, no que dizia respeito ao Sistema Interligado Nacional, a rede básica, é se o operador devia ser independente ou não, se a operação ou o despacho devia ser flexível ou não, o tight pool e o loose pool, e se a delimitação da rede básica devia ser por tensão e função. Claramente, a lei tomou um partido nas duas primeiras questões. Definiu que o operador não seria independente, tanto é que não se usou a expressão tradicional internacional do Independent System Operator, mas sim o operador nacional do sistema elétrico, que nós sabemos que é submetido a intensa, é pessoa jurídica de direito privado, mas submetido a intensa regulação estatal, inclusive da agência. Então, a opção foi que não seria um operador independente. Quanto à operação, o despacho seria flexível, com liberdade para os geradores e para os transmissores, ou não, se teria um despacho centralizado. A opção também clara, definida em lei, foi de que seria um despacho não flexível, um despacho centralmente coordenado, comandado pelo ANS, pelo Operador Nacional do Sistema. Quanto à terceira questão da delimitação, se seria por tensão ou por função, a discussão no âmbito do RECEB foi muito acesa, como disse e como a doutora Rose lembrou, no primeiro momento optou-se pela tensão, no segundo pela função. A lei, ao longo do tempo, entendeu-se que não tinha sido muito precisa, que deixava uma margem de liberdade. A doutora Rose desenvolveu uma interpretação, apresentou aqui uma interpretação que deve ser levada em consideração, no sentido que, na realidade, a lei sinalizaria para a função, ao falar da destinação das instalações, isso deve ser devidamente considerado. De qualquer forma, nós tivemos um zigue-zague ao longo do tempo. E nós nos recordamos, a nota técnica, muito bem fazendo histórico, recorda que durante um bom período essa atribuição das DITs foi dada às distribuidoras até 2004, quando se entendeu que por uma série de inconvenientes deveria ser alterado o critério, passaram para as transmissoras. Ora, agora a ANEEL propõe uma revisão desse critério. Se nós entendemos que a lei dava margem a essa alternância, ou a essas duas possibilidades, nada criticável de momento. Todavia, como foi apontado, a nota técnica merece alguns reparos. Não reparos, diria, num primeiro aspecto, contundentes ou definitivos, mas reparos no sentido de que ela merece aprimoramento. E eu me refiro exatamente à questão da fundamentação. Faltou fundamentação no que diz respeito ao diagnóstico. A nota técnica começa falando de alguns inconvenientes na situação atual.
o que parece não sugerir uma solução tão drástica quanto determinar compulsoriamente as transferências, se são alguns inconvenientes e não muitos convenientes ou graves inconvenientes. Daí para diante, ela fala de alguns casos, que em alguns casos esse procedimento dificulta a prestação do serviço, que em alguns casos o prazo é um problema e que há casos de perda de prazo. Em alguns casos, ora, todas essas citações, não se coloca em dúvida que possam existir esses casos, mas todas essas citações são genéricas, sem prova, sem evidência, sem apontar os fatos, como, por exemplo, o representante da CEMIG fez aqui, apresentando o caso do governador Valadares. Não foi apresentado um caso que confirmasse as impropriedades hoje existentes ou alegadas e que foram apontadas. Pois bem, ao contrário, no item 123 da nota técnica, quando ela pede que cada agente setorial apresente sua contribuição, ela adequadamente diz que na contribuição o agente deve embasar a sua posição com fatos e argumentos convincentes, não apenas com meras afirmações. Ora, mais do que adequado, mais do que razoável que a agência peça isso aos administrados, aos agentes setoriais. Só que no caso inverso da agência, é mais do que uma questão de adequação, é uma questão de obrigação legal. A Lei do Processo Administrativo Federal diz que os atos administrativos devem ser motivados com indicação dos fatos e fundamentos jurídicos. Quando neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses. Ora, é preciso que haja uma revisão desta nota técnica para que todos aqueles argumentos que foram apresentados como meras afirmações, sem a indicação, sem embasamento de fatos, evidências, o que no direito nós chamamos de provas, que sejam provados, até para possibilitar aos administrados conhecerem as realidades, verificarem se realmente elas são aderentes àquela interpretação, àquela conclusão trazida pela nota técnica. Então, nessa parte, entendemos que a nota técnica merece ser aprimorada. E o outro aspecto que é preciso chamar a atenção é a questão da compulsoriedade, que foi respaldada pelo parecer da Procuradoria-Geral da ANEEL de número 183. Ora, analisando cuidadosamente o parecer, nós verificamos que ele invoca como fundamentação para suas conclusões o artigo 17 da Lei 9.074, que não fala de compulsoriedade, fala da definição de instalações pelo poder concedente, não fala de compulsoriedade de transferência. Decreto 2655 fala do estabelecimento pela ANEEL de critérios e procedimentos quanto à classificação de rede básica, não fala de compulsoriedade de transferência. O parecer cita uma cláusula do contrato de concessão da CEGT, cláusula essa que fala de transferência acordada entre as partes e não compulsoriamente. Por isso é que o parecer da PGE, com o cuidado que sempre é observado nos pareceres, nas manifestações da Procuradoria-Geral desta Casa, por isso que se nota uma diferença muito grande entre a consulta e a conclusão. Quando relata a consulta, no item inicial, o parecer da PGE diz que a SRD encaminha consulta a esta Procuradoria sobre a possibilidade de a ANEEL determinar, via edição de resolução normativa, a transferência compulsória dos ativos classificados como DIT. Compulsória. Na conclusão, depois de toda a sua análise, depois de invocar esses dispositivos que não respaldam decisões compulsórias, diz a mesma Procuradoria, no seu último item, item 32. Ante o exposto, esta Procuradoria Federal opina pela viabilidade jurídica da proposta de edição de resolução normativa que dispõe a respeito da transferência das instalações classificadas como DIT, de propriedade das transmissoras para as distribuidoras. Não falou, não usou o termo compulsório. Por quê? Porque o embasamento legal não autoriza. Então, não há base legal para que a ANEEL determine a transferência compulsória. E mais, se houvesse, teria-se que enfrentar o problema das transmissoras que são empresas estatais. Se nós pegarmos aquela lista que foi apresentada aqui, das transmissoras mais afetadas, das 8 primeiras, as 8 mais afetadas, exceção feita à primeira, a CETEP, que é uma empresa privada, todas as outras 7 são empresas estatais, federais ou estaduais.
Ora, senhores, para usar uma expressão que foi repetidamente utilizada na nota técnica, será que existe hoje no Brasil uma janela de oportunidade para se determinar empresas estatais compulsoriamente que transfiram seu patrimônio para empresas privadas sem licitação e pelo justo valor? O que está ocorrendo aí no ambiente político e judicial parece não autorizar uma decisão desse tipo. Ou seja, nos parece não haver espaço para essa determinação compulsória. Já esgotei demais o prazo, salto a questão da segurança jurídica e da judicialização, senhor diretor, apenas para dizer que existem alternativas. A causa principal das disfunções apontadas pela SRD é o planejamento centralizado, que é feito por órgãos estatais ou órgãos submetidos à regulação estatal. É o Ministério de Minas e Energia, é EPE, ONS, todos ao alcance de uma discussão da ANEEL para discussão da matéria. E a outra alternativa é que as transferências sejam voluntárias, através de um mecanismo de regulação por incentivo e não por imposição, como a medida provisória 688 fez agora. A medida provisória 688, que o senhor conhece isso melhor do que ninguém, não determinou que os geradores hídricos afetados pelo GSF repactuem o risco hidrológico. Ela abriu uma alternativa. Quem quiser repactuar, pode repactuar. Quem não quiser, continua com o risco hidrológico e, eventualmente, com as suas liminares judiciais. Ora, o pedido é que se trabalhe nessas duas alternativas de uma busca de aperfeiçoamento do planejamento e ou de uma regulação por incentivo, criando incentivos que estimulem os agentes setoriais a acordarem a melhor solução, não apenas para eles, mas para o próprio setor elétrico. Eu me penitencio por estourar tanto o tempo, agradeço a sua paciência. Muito obrigado. Muito obrigado.